A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, estamos aqui com o quarto estudo do Evangelho de João. Vamos estudar do versículo de número 15 ao verso de número 18 do Evangelho de João, capítulo 1, amém? Você que não é inscrito aí no canal, não se esqueça de se inscrever, de like no vídeo, ative o sino, nos ajude nessa obra, amém? É tudo para a glória e honra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está escrito: João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados irmãos. Irmãos, eu gostaria de dar um tema a este nosso estudo, e o tema é a plenitude de Cristo, sua superioridade a Moisés. Cristo, aquele que revelou o Pai. Amados, esta passagem contém três grandes declarações sobre o Senhor Jesus Cristo. Todas estão entre os principais fundamentos do cristianismo. Em primeiro lugar, nós aprendemos que é Cristo somente quem supre todas as necessidades espirituais do crente. Está escrito que todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Em Jesus Cristo há uma plenitude imensurável. Como disse Paulo: aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Colossenses capítulo 1, verso 19 e capítulo 2, verso de número 3. Nele está guardado, como na casa do tesouro, um suprimento ilimitado de tudo quanto o pecador necessita, no tempo presente e na eternidade. Sua dádiva especial à igreja é o Espírito de vida, o qual, assim como uma grande raiz, transporta a seiva e o vigor espiritual de Cristo a todos os ramos que nele creem. Jesus Cristo é rico em misericórdia, graça, sabedoria e justiça, santificação e redenção. Todos os crentes em todos os séculos têm sido supridos pela plenitude de Cristo. No tempo do Antigo Testamento, os crentes não entendiam com clareza a fonte de onde tiravam seu suprimento. Os santos do Antigo Testamento viram a Cristo de um modo distante, não face a face, mas desde o tempo de Abel. Todos os benefícios desfrutados pelos salvos foram recebidos exclusivamente
através de Jesus Cristo. Todos os santos na glória finalmente reconhecerão que devem a Cristo tudo o que são. Jesus provará que Ele é tudo em todos. A segunda lição, queridos, que aprendemos sobre a grande superioridade de Cristo em relação a Moisés e do Evangelho à lei. Nós aprendemos, em segundo lugar, sobre a grande superioridade de Cristo em relação a Moisés e do Evangelho em relação à lei. Está escrito: a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Moisés foi usado por Deus como servo para entregar a lei cerimonial e a lei moral. Hebreus 3, verso 5. Como servo foi fiel àquele que o chamou, mas era apenas um servo. A lei moral que ele trouxe do Monte Sinai era santa, justa e boa, porém não era capaz de justificar. Não tinha o poder de curar. Podia ferir, mas não curar. Ela suscitava ira. Romanos capítulo 4, verso de número 15. Decretava a maldição contra qualquer desobediência. A lei cerimonial imposta por Moisés ao povo, segundo a ordenança divina, tinha profundo significado e estava repleta de instruções simbólicas. Suas ordenanças e cerimônias tornaram-na um excelente mestre para conduzir os homens a Cristo, Gálatas capítulo 3, verso 24. Mas servia apenas de mestre. No tocante à consciência, não podia aperfeiçoar aquele que a cumprisse. Hebreus capítulo 9, verso 9. Colocava sobre os corações dos homens um jugo doloroso e insuportável. Era um ministério de morte e de condenação. Segundo aos Coríntios capítulo 3, versos 7 a 9. A luz que os homens obtiveram de Moisés e da lei não é mais intensa do que a luz de uma estrela, comparada à luz do sol ao meio-dia. Cristo, porém, veio ao mundo como filho, Hebreus capítulo 3, verso 6, tendo inteiramente em suas mãos a chave do tesouro de Deus, que deram acesso à graça e à verdade. A graça veio por intermédio dele, ao fazer plenamente conhecido o plano gracioso de Deus para a salvação. Através da fé em seu sangue e ao abrir a fonte da misericórdia a todos os povos. A verdade veio por seu intermédio, ao cumprir em sua própria pessoa os símbolos do Antigo Testamento e revelar-se como verdadeiro sacrifício, o verdadeiro propiciatório e o verdadeiro sacerdote. Não há dúvida de que havia alguma verdade e graça na lei de Moisés, mas a graça de Deus, em sua plenitude, e toda a verdade sobre a redenção não foram conhecidas até Jesus vir ao mundo e morrer pelos pecadores. Em terceiro lugar, nós aprendemos que somente Cristo revelou Deus o Pai aos homens. Lemos que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou.
Os olhos de qualquer mortal jamais contemplaram o Pai. Nenhum homem suportaria contemplá-lo. Mesmo a Moisés foi dito: não me poderás ver face a face, portanto, homem nenhum verá a minha face e viverá. Êxodo 33, verso 20. No entanto, tudo o que o homem mortal pode conhecer sobre Deus, o Pai, é completamente revelado por Deus, o Filho. Aquele que desde a eternidade estava no seio do Pai, agradou-se em tomar sobre si nossa natureza e, estando na forma de homem, revelou-nos tudo o que nossa mente podia compreender sobre a perfeição do Pai. Através das palavras, dos atos, da vida e da morte de Cristo, aprendemos a respeito do Pai, o máximo que nossas mentes falhas pode no momento suportar. A sabedoria perfeita de Deus, seu grande poder, seu amor indivisível pelos pecadores, sua santidade incomparável e seu ódio pelo pecado não poderiam ser demonstrados aos nossos olhos com mais clareza do que através da vida e da morte de Cristo. Na verdade, Deus foi manifestado na carne quando o Verbo assumiu um corpo. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. Ele é o resplendor da glória do Pai e a expressão exata do seu ser. Hebreus capítulo de número 1, verso de número 3. Ele mesmo disse: eu e o Pai somos um. João 10, verso 30. Quem vê a mim vê o Pai. João capítulo 14, verso 9. Porquanto nele habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, verso 9. Estas coisas são profundas e misteriosas, mas verdadeiras. Agora, após a leitura destes versículos, será possível honrarmos demais a Cristo? Ou pensar sobre ele coisas por demais elevadas? Devemos banir de nossas mentes esses pensamentos indignos para sempre. Aprendamos a exaltá-lo mais em nossos corações e a entregar com maior confiança em suas mãos tudo o que aflige a nossa alma. Os homens facilmente cometerão erros ao falar sobre as três pessoas da Trindade, se não se apegarem cuidadosamente ao ensino das Escrituras. Porém, homem algum jamais errará por honrar em demasia o Deus Filho. Cristo é o ponto de convergência entre a Trindade e a alma do pecador. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. João capítulo 5, verso de número 23. Amém, queridos? Esse é o nosso estudo de hoje. Que Deus venha abençoar a tua vida abundantemente, em nome de Jesus.